Quanto ganha um pastor adventista do sétimo dia? Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje, finalmente, nós vamos conversar a respeito de um tópico que é bastante questionado de uma forma mais ou menos geral entre membros e inclusive críticos da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que tem que ver assim um pouco com os rendimentos, o salário, os benefícios de um pastor adventista do sétimo dia, tá bom? Esse vídeo, então, ele faz parte da minha série sobre o que é de fato a Igreja Adventista do sétimo dia, beleza? Esse é o 13º vídeo desta série e, inclusive, recomendo a vocês que, se você não assistiu os outros 12 vídeos desta série, você o faça para você ter um entendimento um pouco mais amplo a respeito do Adventismo do sétimo dia. Inclusive, os meus planos são aprofundar bastante essa discussão a respeito do Adventismo do sétimo dia, então acho que nós vamos ter dezenas ou mais do que uma centena de vídeos nesta série aqui, caso a gente continue fazendo os vídeos e etc e tal. Mas, seja como for, a gente vai colocando tijolinho por tijolinho na construção destas questões aí. E hoje nós vamos conversar sobre o dinheiro, o salário, os benefícios de um pastor adventista do sétimo dia. Bom, eu atuei oficialmente no Ministério Adventista de 2013 a 2016, tá? Curiosamente, o meu ministério ele durou mais ou menos 3 anos e meio, tá? Como foi, inclusive, a duração do ministério de Jesus na Terra, sem querer me comparar com ele, tá? Os 3 anos e meio lá que Jesus pregou o evangelho até ele ser crucificado. Então, por mais ou menos 3 anos e meio, o Ezequiel Gomes foi pastor oficial da Igreja Adventista do sétimo dia, e aí foi crucificado por pessoas que me excluíram do ministério sob a acusação de que eu tinha lá transgredido as regras da igreja porque eu fui visto numa manifestação a favor do impeachment de Dilma Rousseff, né? Mas você deve estar cansado de ouvir a respeito desta história, caso você já seja aqui um pouco mais antigo frequentador do canal. Só estou aqui, né, relembrando para quem é novato e chegou aqui querendo saber sobre salário de pastor. Então eu fui pastor, sei como é e vou inclusive mostrar o olerite para vocês hoje, tudo bem? Entretanto, antes da gente partir para essa parte mais técnica, vamos dizer assim, é importante a gente contextualizar algumas questões para vocês entenderem, tá? Primeiro de tudo, que a Organização Adventista do Sétimo Dia é uma multinacional que atua em mais de 120 países aí ao redor do mundo todo. A nossa estrutura física é maior do que a estrutura física da Coca-Cola, por exemplo. Ou seja, se você contar todos os templos, todas as casas publicadoras, todas as escolas, todas as instituições adventistas do sétimo dia, em termos assim da quantidade de terreno e coisas construídas aí que a gente tem no mundo inteiro, a nossa estrutura é maior do que se você contar todas as fábricas da Coca-Cola que tem no mundo inteiro, entendeu? Naturalmente, a Coca-Cola ganha muito mais dinheiro do que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, até porque tem uma produção voltada aí à venda de produtos, né, dentro dessa área alimentícia focada em refrigerantes e líquidos de uma forma meio que geral. Inclusive eu tenho aqui um chazinho de chá verde, né, da Coca-Cola aqui para molhar a garganta se for esse o caso, né? Talvez você tenha enxergado a garrafa meio engraçada, porque ela é cor verde e o fundo verde está tirado aqui, então deve ter ficado uma imagem estranha aí. Mas tudo bem. Seja como for, o que acontece? A Igreja Adventista do Sétimo Dia atua no mundo todo, praticamente, e cada região do mundo tem a sua realidade, tá bom? Então o que a gente vai conversar aqui limita-se a minha situação específica em relação ao meu olerite, o quanto eu ganhava quando eu era pastor. E aí tem um monte de questões que têm que ser consideradas, que não necessariamente se repetem na vida de todo pastor em todo lugar. Então, por exemplo, eu atuava como pastor dentro do território da Divisão Sul-Americana, da União Sul-Brasileira, lá no território da Associação Central Sul-Rio-Grandense, beleza?
inclusive carinhosamente conhecido como Motel Central Sul-Rio-Grandense, né, para bons entendedores. E aí, o que acontece? Dentro da minha associação, onde eu trabalhava, existia uma realidade financeira X. Se você comparar o meu salário daquela época com o salário daquela mesma época de outros pastores em outros lugares do Brasil, você pode encontrar pastores que ganhavam bem mais do que eu ganhava, ou pastores que ganhavam bem menos do que eu ganhava, a depender de inúmeras questões. Então, a depender de quando a pessoa entrou no ministério, qual região ela atua, qual cargo ela atua, se ela tem filhos ou não, etc, etc, etc. Os salários e os benefícios, eles variam, tá? Por exemplo, né, falando no caso de filhos. Eu não tenho filhos, então eu nunca tive que pagar escola para filho. Mas vamos pensar que eu fosse pastor que tivesse 3 filhos em idade escolar. Estaria lá no meu salário, mais mensalidade de 3 crianças para estudar na escola aí por aí. Isso seria, né, um dinheiro que eu ganho. Naturalmente, existe todo um esquema, né, para que os filhos dos obreiros não paguem as escolas adventistas. Aí tem toda uma conta que eles fazem lá, mas basicamente seriam 3 mensalidades que teriam que ser pagas. E etc e tal, que a igreja teria que abater de alguma forma lá das mensalidades das escolas e não sei o que, e etc. E, por exemplo, se eu atuasse numa região que não tem escola adventista, aí eu poderia matricular os meus 3 filhos numa escola particular do mesmo nível, vamos dizer assim, da escola da igreja adventista do sétimo dia, e aí a igreja ia lá e ia pagar a mensalidade dos 3 filhos e tudo mais, entendeu? Então, existem várias questões que devem ser consideradas para a gente dizer assim, quanto é que um pastor ganha ou não ganha, beleza? Então assim, a gente pode sair agora desse ambiente, eu vou conduzir vocês lá até o print do meu Olerite, para a gente analisar algumas coisas, e aí eu vou dizer para você mais ou menos aí qual que é a perspectiva de quanto que ganha um pastor adventista do sétimo dia hoje, né? Não mais aí alguns anos atrás, quando eu atuava no ministério. Mas vem comigo que eu mostro para vocês. Olha aí, meus amados irmãos e irmãs, eis que vos convido às entranhas da Igreja Adventista do sétimo dia. Vou mostrar para vocês aí o Olerite do Ezequiel Gomes, lá na época que ele era pastor, referente ao ano de abril de 2016, que exatamente foi o ano em que iniciou-se o meu desligamento do Ministério Adventista, que foi a data em que Dilma Rousseff foi empichada, expulsa para fora do governo brasileiro, não é verdade, pessoal? Legal, bem interessante. Então aí está o meu Olerite, e tem um monte de número aí, um monte de questões aí. Eu não vou explicar profundamente o Olerite para vocês, mas vou mostrar para vocês aí o básico para vocês entenderem quanto é que eu ganhava quando eu era pastor oficial da Igreja Adventista do sétimo dia. E aí ninguém vai poder dizer que eu estou falando sem conhecimento de causa, não é verdade? Então tá bom, tá aí um Olerite, né, entre aspas, um Olerite aí de pastor, manutenção de religioso, emitido em nome de União Sul Brasileira da Igreja Adventista do sétimo dia, lá na Associação Central Sul-Rio-Grandense, tá aí o número do CNPJ, o nome do Ezequiel completo, tem até um código lá para o sistema adventista. O Ezequiel não era um nome, mas um número, 4335, olha que número interessante, hein? Tinha lá, inclusive, o meu endereço da época, Rua Bom Sucesso, Cachoeirinha, Rio Grande do Sul. Muito legal, muito divertido. E aí começam aí os códigos, né, dos valores que o Ezequiel recebia, a descrição do que era, uma tabelinha de referência, uma tabelinha de parcelas, os descontos, e no final você vai ter aí o número mágico para você descobrir quanto é que um pastor ganha ou não ganha, tá bom? Então, compondo lá o quadro dos ganhos e dos descontos de um pastor adventista do sétimo dia, no meu caso, e isso aqui muda de posição para posição, etc e tal, incluía lá no meu caso auxílio manutenção, auxílio casa própria, auxílio aposentadoria, auxílio imposto de renda, auxílio dedicação exclusiva, auxílio manutenção veicular de veículo, auxílio moradia, auxílio
com despesas de telefone e internet, imposto de renda mensal, donativos dízimo, contribuição IAJA, convênio de saúde, Proasa, titular, Proasa dependente, desconto autorizado para recolhimento ao INSS, contribuição IAJA Plano Gama, desconto de adiantamento, reembolso de despesas, folha, etc, etc, etc. Eu recebia lá pelo banco HSBC, belezinha, tinha lá inclusive, ó, plano beta inscrito em 1/7/2013, 2 anos de contribuição, tinha lá um saldo de R$ 15.919,91, etc, 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 e aí lá o auxílio manutenção, a porcentagem do INSS, valor, base, e aí no final das contas, qual que é a base bruta? O quanto que o Ezequiel realmente ganhava como pastor adventista do sétimo dia? Nesse caso aqui, nesse mês de abril de 2016, R$ 7.049,79, beleza? Legal, se você quiser inclusive mais esclarecimentos sobre como é que funciona esse Olerite aí, tira um print dessa tela, manda lá para o tesoureiro da sua associação, onde você é membro da igreja, e pede para ele explicar essas questões todas para você, que ele vai ter muito prazer em fazer isso, tudo bem? Então tá aí, está revelado o mistério, quanto é que ganha um pastor adventista do sétimo dia. No meu caso, eu ganhava R$ 7.000 por mês, um pouquinho mais do que isso. Claro, cada mês às vezes varia um pouco o salário em função, por exemplo, reembolso aqui de despesas, né? Se você faz uma viagem a mais, a menos, você pode ganhar um pouquinho mais, um pouquinho menos, dependendo aí de algumas variações em relação a algumas coisas, isso aí pode mudar, mas não muda muito disso, tá? Então vamos dizer aí que nesse ano de 2016, meu salário teve média aí R$ 7.000 por mês, beleza? Entretanto, como eu expliquei para vocês, o salário de todos os pastores não é idêntico e pode variar de acordo com o cargo, a função, quanto tempo você ocupa, se tem filhos ou não, etc, etc, etc. E vamos sair aqui dessa tela para a gente conversar um pouquinho mais a esse respeito, que eu tenho algumas histórias para contar para vocês. Vem comigo. Ok, meus amados irmãos e irmãs, então agora que você já sabe quanto é que eu ganhava quando eu era pastor, agora eu explico para vocês algumas questões aí, conto algumas histórias, tá? Em alguns meses antes de eu ser desligado do ministério, aconteceu uma coisa bem interessante que me fez saber assim o quanto que o presidente da associação ganhava, só para vocês entenderem. A cada meio do mês, a gente tinha que ir lá na associação entregar o nosso relatório financeiro para ser computado para a gente receber no mês seguinte, né? Quanto que a gente gastou por exemplo, de internet? Tinha que ir lá e colocar a cópia da conta de telefone. Quanto é que gastou de gasolina? Tinha que ir lá mandar as notas fiscais do quanto que gastou de gasolina. Fez alguma viagem? Tinha que ir lá colocar diária, hotel, viagem, sei lá o que, colocar as notas lá. Etc, etc, etc. Sempre tinha que fazer coisas desse tipo, né? Rotina. E aí, em um desses meses, eu não lembro qual foi o documento lá que tinha que mandar, que eu esqueci. Então eu mandei lá tudo que tinha que mandar, mas esqueci um dos documentos. E aí fiz lá o meu relatório e quando chegou uns 2 ou 3 dias depois eu recebi uma ligação do escritório dizendo assim: pastor, o senhor esqueceu de trazer o documento aí da luz, da água, do sei lá do quê. Desculpa, então beleza, daqui a pouco eu passo aí. Aí peguei lá o documento que faltava e fui lá na associação para fazer lá, né, colocar direitinho o documento que faltava. Daí o rapaz da tesouraria, gente boa, rapaz, chegou para mim e falou assim: pastor, aqui tá tinha 2 caixas assim com todos os relatórios de todos os pastores do campo. Procura o seu aqui e aí você coloca, né, o documento no seu. Aí beleza. Aí eu peguei assim, coloquei em cima da mesa aquelas caixas e comecei a procurar. Aí tava lá, pastor X, pastor Y, pastor Z, etc, etc, etc. Até que antes de chegar no meu, onde eu coloquei o meu documento, apareceu o olerite do presidente da associação. Enquanto eu ganhava R$ 7.000 por mês, o olerite dele naquele mês foi R$ 15.000 no mês, um pouquinho mais do que o dobro, tá bom? Normal, tranquilo, obviamente. As responsabilidades de um presidente da associação é muito maior do que do pastor ali, como eu, no meu caso, na minha atuação, e não acho errado que haja essa diferença.
Ainda que sim, eu acho errado o fato de que alguns pastores adventistas do sétimo dia tentam ludibriar os membros da igreja, querendo dizer que todo mundo ganha igual, e aí muitas vezes não explica o FPE e os auxílios, que sim, diferem bastante de posição para posição, como é natural e normal, ninguém precisa viver num comunistão, viu, pessoal? E etc, e é isso. Só que o que acontece? O que é importante vocês entenderem, para vocês saberem quanto é que ganha um pastor adventista do sétimo dia? Primeiro de tudo, que se você é um membro da igreja, etc e tal, você simplesmente poderia perguntar ao seu pastor quanto que ele ganha por mês, incluindo salário mais benefícios, e qualquer um deles deveria ser capaz de responder para vocês sem titubear, sem inventar historinha, né? Então você pode perguntar para o seu pastor distrital, para o departamental não sei das quantas, para o secretário não sei das quantas, para o presidente não sei das quantas, e aí um vai te dizer, eu ganho 5 mil por mês, eu ganho 12 mil por mês, eu ganho 16 mil por mês, e etc e tal. E essas diferenças são normais e naturais diante, né, da diferença aí dos cargos, da responsabilidade, da quantidade de filhos, de tudo que a pessoa tem, etc e tal, beleza? Entretanto, se você não tem essa intimidade para perguntar para eles, e você tem curiosidade de saber, eu posso fazer uma estimativa bem larga, bem ampla, que vai incluir todos os salários de todos os pastores da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E para explicar essa questão, eu também preciso tratar um pouquinho da questão dos tais chamados especiais. Bom, eu não sei se vocês conhecem o Marlington Lopes. Marlington Lopes é uma das pessoas que está assim, na maior responsabilidade pelo desastre no Ministério Adventista do Sétimo Dia na nossa divisão nesse contexto atual. Tá? Em função do qual falta chamado e sobra gente formada nas faculdades de teologia por aí. Na época que eu estudava teologia, só tinha faculdade de teologia no IAN, na Bahia, ou no NASP, em São Paulo. Tanto que eu comecei o meu curso na Bahia, depois transferi para o NASP e terminei lá em São Paulo, tá bom? Depois disso, entretanto, Marlington Lopes, quando ele era presidente na União Norte, ele fez o seminário lá na FAAMA, e depois na União Sul fez o seminário lá no IAP, né, na faculdade no Paraná, e agora, ao invés de apenas 2 turmas de teologia por ano, a gente forma 4, naturalmente também algumas dessas turmas diminuíram e etc. E agora a praxe é um pouco diferente do que era, a prática da igreja é um pouco diferente hoje do que era na minha época. Na minha época praticamente não ficava ninguém sem chamado. Hoje, uma boa quantidade de formandos não recebe chamado para entrar dentro da obra, o que para mim é uma vergonha, e inclusive a igreja deveria ser gravemente processada por isso, mas essa não é muito a mentalidade, a prática da maioria das pessoas, normal. E aí o fato é que muitos meninos que se formam em teologia, eles não mais recebem chamado para serem pastores, mas eles recebem um tal de um chamado especial. Que lindo, Marlington. Parabéns, irmão. O que é o chamado especial? É você basicamente ser um obreiro bíblico, sem status de pastor, ainda que você tenha formação de pastor, onde você vai trabalhar lá por um salário pequeno, bem menor do que seria se você fosse incluído lá entre os aspirantes dentro da obra, e aí basicamente você entende um quadro que mais ou menos é o seguinte: um menino que está entrando aí num desses chamados especiais, ele deve ganhar um salário mínimo mais ou menos aí de salário, e mais uma ajuda mínima aí de custos, de talvez no máximo aí uns R$500. Então vamos dizer aí que hoje tem pastor adventista do sétimo dia que ganha aí R$1.800 por mês, tá bom? Inclusive alguns que têm filhos e situações assim bem complicadas, morando em fundo de igreja ou em locais assim ruins, etc, e ganhando aí R$1.800 por mês, beleza? Entretanto, vamos trabalhar, por exemplo, um presidente de divisão sul-americana. Tem o seu salário, tem os seus auxílios e todo o custo que ele tem para a igreja em relação às suas viagens, isso e aquilo. Que hoje deve ganhar mais ou menos aí uns R$30 mil por mês, tá? Outros pastores, que não sejam, por exemplo, o presidente da divisão, também podem chegar a ganhar aí 15, 20, 30 mil reais por mês, mas aí depende um pouco da área de atuação, da quantidade de filhos e etc. Por exemplo,
Se um pastor adventista tem um filho na idade de fazer faculdade e o menino quer fazer medicina, que custa 10 mil por mês e não tem a faculdade da igreja para ele fazer, a igreja vai pagar 10 mil por mês para o filho do referido pastor estudar medicina, que é direito do pastor que a obra pague a primeira faculdade do seu filho, né? Então, se for fazer medicina, vai ser medicina, etc e tal. Então, vamos trabalhar com a seguinte hipótese. O cara ganha aí, sei lá, 7 mil reais por mês, como no caso do Ezequiel, mais 10 mil por mês da faculdade do seu filho, já vira 17 mil por mês, tá bom? E assim vai. Imagine que essa mesma pessoa tivesse 2 filhos, aí pagaria tipo 2 faculdades, 2 filhos na mesma idade para fazer medicina, pagaria 2 faculdades de medicina, e etc e tal. Aí eu acredito que inclusive tem uma política de o segundo filho, a obra paga 80% da faculdade, ou 90% da faculdade, uma coisa assim, inclusive para desestimular os pastores a terem muitos filhos e ficarem onerando demais a obra e etc e tal, tá bom? E aí depende um pouco, por exemplo, o meu salário aí, como vocês viram no meu Olerite, o meu auxílio casa, né, moradia, aliás, que era tipo o meu aluguel, era R$ 1.100 por mês. Existem pastores que atuam em regiões onde o aluguel é mais caro, é 5 mil por mês, é 7 mil por mês, é 10 mil por mês. E aí isso naturalmente também aumenta o seu salário. Então, o pastor adventista do sétimo dia ganha mal ou ganha bem? Bom, depende. A molecada aí ganhando 1.800 conto por mês, já contando auxílios e etc, 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 ganha muito mal. O pessoal aí ganhando 20, 30 e poucos, 40 mil reais por mês aí, mais ou menos, tá ok, ainda que naturalmente não seja um salário absurdo de alto, mas esteja longe de ser um salário baixo, especialmente diante da realidade aí dos brasileiros de uma forma mais ou menos geral, beleza? Então o seu pastor adventista do sétimo dia que atua na sua região aí ganha entre 2 e 30 mil reais por mês. Quiser saber o número exato, pergunta para ele. Se você tiver dúvida se ele está falando a verdade ou não, pede para ele mostrar o Olerite. Acho que seria de bom tom, inclusive, que ele mostre o Olerite para vocês, para prestar conta e transparência e etc e tal. Beleza? É isso, pessoal. Nos próximos vídeos a gente pode continuar a se aprofundar um pouquinho aí como é que funciona todo o sistema, né, administrativo das igrejas e, enfim, o livro de praxes, né, que a gente está estudando dentro dessa série, para vocês aprenderem mais o que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia, beleza? Então é isso, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço.